Nação Jamilqueira, minha amiga da Nação Jamilqueira, você que está aqui no meu canal agora, vamos falar sobre língua portuguesa para a prova do INSS. Você que está aí estudando, está naquele ritmo esperando sair o edital já há bastante tempo, né? Mas agora as especulações em torno deste edital aumentam, então você precisa se preparar. Eu resolvi nesta aula trazer uma provinha do INSS de língua portuguesa para que possamos discutir algumas questões. E aí eu quero que você resolva comigo, aprenda um pouquinho de língua portuguesa, sinta-se à vontade para partilhar o conteúdo mais fantástico que existe no mundo, que é o conteúdo de português. Olha só, já vou dizer para você o seguinte, antes de nós começarmos a resolução, aqui ao lado tem um botãozinho que você tem inscrever-se. Quero que você clique ali e que você ative as notificações para que você receba os vídeos sempre que eu postar. Eu posto vídeo todo dia praticamente, tá? E já vai preparando seu coraçãozinho para resolver a prova junto comigo. Uma prova tranquila e eu quero que você tenha noção de como é que você estuda para resolver uma prova da banca, nesse caso Sebrasp, e que foi do concurso do INSS. Beleza? Vamos ao trabalho? O texto eu projeto na tela para você agora. Da tomada para a estrada. 2 modelos de veículo de uma montadora italiana movidos a energia elétrica já estão prontos para rodar. Os protótipos foram desenvolvidos no Brasil pela empresa Itaipu Binacional, com o objetivo de nacionalizar a tecnologia de produção de carros elétricos. Basta colocá-los na tomada por um período de 8 horas para que eles estejam aptos a rodar aproximadamente 120 km. Os deslocamentos podem ser velozes, já que os veículos conseguem atingir uma velocidade até 130 km por hora. O detalhe mais animador é que, para isso, se gasta de 4 a 5 vezes menos do que se forem utilizados combustíveis convencionais, como álcool ou gasolina. O motorista que experimentar dirigir os protótipos não deverá estranhá-los. É muito simples guiá-los, pois as diferenças em relação aos carros tradicionais são mínimas, explica o engenheiro eletricista Celso Novaes, coordenador geral brasileiro do projeto Veículo Elétrico. A principal distinção é que não existe partida, o veículo liga como se fosse acionado por um interruptor. Segundo Novaes, quando está parado, em um congestionamento, por exemplo, o veículo não consome energia. A bateria que o alimenta é totalmente reciclável e pode ser carregada cerca de 1.500 vezes. O coordenador do projeto destaca o aspecto econômico como uma das grandes vantagens do carro elétrico ao compará-lo com um veículo movido a gasolina. Com 1 litro de combustível, é possível percorrer 15 km em média. No entanto, se o mesmo valor gasto com essa quantidade de gasolina for empregado na compra de energia elétrica, é possível rodar de 40 km, cerca de 40 km. Além de enfatizar as vantagens econômicas, Novaes salienta os incontestáveis benefícios ambientais. O carro elétrico não faz barulho nem polui a atmosfera, já que não emite gás carbônico ou qualquer outra substância química. O texto não é difícil. Texto, na verdade, bastante simples. E agora vamos resolver as questões atreladas a esse texto, tá? Então vejamos ali, a primeira questão nos diz o seguinte: o texto é uma reportagem sobre veículos movidos a energia elétrica que estão sendo usados no Brasil. Cuidado, questão de interpretação aqui, você tem que ficar atento. Aqueles veículos a que ele faz referência estão sendo usados no Brasil? Não. Aqueles veículos a que ele fez referência são protótipos, não estão sendo utilizados no Brasil. Então, o erro da questão está aqui, ó, que estão sendo usados no Brasil. Você vem para cá e manda um errado, porque eles não estão sendo usados, são apenas protótipos. Questão de número 2. Sem prejuízo para a correção gramatical, o título da reportagem poderia ser Da tomada à estrada. Veja, o título é Da tomada para a estrada. Aqui ele utilizou a preposição para. O que ele está pedindo para você é substituir a preposição para, no lugar dela colocar a preposição a. Eu quero que você note que a preposição a, ao ser empregada nessa frase, vai se combinar com o artigo a que antecede.
a palavra estrada. E dessa soma você terá o A com acento grave indicativo de crase. Portanto, a questão de número 2 está correta, tá? Questão certa. Esta é uma questão de crase, tudo bem? Uma questão de crase. A questão de número 3 diz: de acordo com o texto, é correto inferir que a bateria dos veículos elétricos só será reciclada se apresentar defeito. Tá, então vamos voltar ao texto para que possamos pensar sobre isso. Tá? Ele está falando sobre a bateria, tudo bem? A bateria. E aqui, quando você observa, ele menciona no início do texto aqui, né? Ele fala sobre os protótipos, ele fala sobre a autonomia desse deslocamento. Depois, ele diz que não vão estranhar, fala que não existe ali. Agora, olha só, a bateria que o alimenta é totalmente reciclável e pode ser recarregada cerca de 1.500 vezes. Ele só trouxe essa informação. Não há a informação no texto que permita concluir, inferir, portanto, que você vai reciclar apenas se apresentar defeito. Ela pode ser reciclada, não necessariamente se apresentar defeito em outras circunstâncias, tá? Então a questão de número 3 está errada. Essa interpretação é chamada de interpretação extensiva, né, que você vai para além daquilo que está no texto. O que não pode acontecer quando nós estamos falando de interpretação de textos numa prova de concursos públicos. Você não pode ir além daquilo que o texto traz. Questão de número 4. A principal vantagem dos veículos movidos a energia elétrica é o fato de serem muito semelhantes aos carros tradicionais, sendo que a principal distinção entre os dois tipos é o mecanismo para ligar o carro. A principal distinção é o mecanismo usado para ligar o carro. Perceba, ele está dizendo aqui, ó, tá? O motorista não deverá estranhá-los. É simples guiá-los. As diferenças são mínimas. A principal distinção é que não existe partida, certo? A principal distinção é que não existe partida. E ele diz: a principal distinção entre os dois tipos de mecanismo, entre os dois tipos, é o mecanismo usado para ligar o carro. Cuidado. Ele está falando que a principal distinção é a ideia de que não há partida. Ele não está falando que é o mecanismo usado para ligar o carro, certo? Há uma diferença entre ligar o carro e dar a partida no carro. Você dá a partida quando você vira a chave para a terceira posição, ele solta a faísca e começa a queimar o combustível, certo? Isso é importante. Agora, quando você tem outra circunstância, nesse caso, quando eu digo outra circunstância, é a circunstância de você ligar o carro, é você simplesmente bater a chave ali, certo? Então isso é diferente, tá bom? É diferente nesse caso. Portanto, a questão aqui você vai colocar resposta da número 4, errada. Número 5. O sentido original do texto e sua correção gramatical serão mantidos caso se elimine o termo que na linha 8. Vamos observar? Linha 8. Os deslocamentos podem ser velozes. Já os veículos conseguem atingir uma velocidade de até 130 km por hora. Perceba, já que é uma locução conjuntiva. Se você remover o que, você vai desmontar essa locução conjuntiva e o sentido vai ser alterado, certo? Então pode colocar que a questão 5 está errada. Eu não posso remover esse que. 6. A forma pronominal los em guiá-los faz referência a carros movidos à energia elétrica em geral, na linha 14.
Vejamos. É muito simples guiá-los. Guiar o quê? Guiar os protótipos que foram mencionados ali na linha 13 e não os carros elétricos. Então você vem para cá na número 6 e diga que está errado. O erro está aqui, ó. Carros movidos a energia elétrica em geral. Não é em geral, apenas os protótipos. Muito bem. Número 8. Na linha 18, a palavra partida complementa o sentido da forma verbal existe. Eu nem preciso ir para o texto para responder a essa questão, já posso meter um erradão. Por quê? Quando a banca fala completa o sentido, ela está dizendo que se trata de um complemento verbal, ou seja, um objeto direto ou um objeto indireto. Acontece, meu querido, que o verbo existir é um verbo intransitivo. Um verbo intransitivo não necessita de complemento. Por isso, você vai dizer que essa questão está errada. Ele é, na linha 18, vou até mostrar para você aqui, caso você esteja duvidando. É o sujeito. Não existe partida. Partida não existe. É o sujeito dessa forma verbal. Muito bem. Próxima questão. É a 9. Apareceu como 8 de novo, mas essa é a 9. Na linha 31, a vírgula é utilizada para introduzir a fala do pesquisador e, por isso, poderia ser corretamente substituída por 2 pontos. Vejamos. Linha 31. Além de enfatizar as vantagens econômicas, vírgula. Novaes salienta os incontestáveis benefícios ambientais. Nesse caso, se você substituísse a vírgula por 2 pontos, ele traria para você uma ideia de explicação, né? Uma ideia de ampliação, algo nesse sentido, certo? Mas o que eu quero que você observe é que, ao fazer essa substituição, você não está introduzindo a fala do pesquisador, porque a fala do pesquisador é do discurso direto. Aliás, eu pulei ali, né? Estava até olhando o número errado. 6, a outra era 7, agora essa é 8. O que eu quero dizer para você é o seguinte: ali, a fala do personagem, a fala do pesquisador não está entre aspas, não está indicada, ele está no discurso indireto. Apenas colocar o sinal de 2 pontos não faria aquilo se transformar em discurso direto, certo? Então, essa substituição simples da vírgula pelos 2 pontos, nesse caso não dá. Por quê? Porque você alteraria o sentido da forma original e o texto ficaria incoerente. Então, para 8, você já manda um errado. 9. A expressão já que, na linha 33, pode ser corretamente substituída por porquê. Tá? Então, vamos lá. Olha só, tá aqui. O carro elétrico não faz barulho nem polui a atmosfera, já que não emite gás carbônico. Por que não emite gás carbônico? Bem, você já deve ter notado que o sentido é o mesmo, e já que é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial de natureza causal, assim como a palavra porquê. Nesse caso é uma conjunção subordinativa, adverbial, causal. O sentido é o mesmo, não prejudica a correção gramatical, nem altera o sentido. Coloca um C de correto aí. E a 10. Entre os principais benefícios que o carro elétrico trará aos consumidores está o financeiro, uma vez que o novo veículo será mais econômico e com valor de mercado menor do que o dos automóveis convencionais. Tá? Veja só, a parte de ser mais econômico é verdadeira, mas a segunda parte, valor de mercado menor do que dos automóveis convencionais, isso não é verdadeiro. Isso está errado. Então, curtiu aqui a resolução desses exercícios? Eu espero que sim. Agora,
Se você tiver afim de uma preparação boa, uma preparação substanciosa para a prova do INSS, eu e o professor Rani Passos montamos um curso chamado Dossiê INSS. Nele nós temos língua portuguesa e informática, aulas teóricas e resolução de exercícios, para que você já possa se preparar, porque essas duas matérias farão toda a diferença no concurso do INSS. Não se engane, todo mundo vai estudar previdenciário, todo mundo vai estudar a parte legislativa, agora português e informática ninguém vai estudar. Todo mundo deixa para a última hora. Se você estudar antecipadamente, você vai pular para as cabeças, para os primeiros lugares. Como é que você faz para participar desse curso? O link está aqui embaixo. Você vai clicar ali, vai lá para a página, adquire e estude comigo e com o professor Rani até a data da sua prova com muita tranquilidade. Língua portuguesa e informática de uma forma como você nunca viu. Teoria e questões. Vem estudar conosco no Dossiê INSS. E agora, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo, deixa aqui também a sua inscrição e até a próxima. Força, guerreiros!